Senhor. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos da palavra de Deus. Antes, nós vamos fazer uma oração especial, orando também pelos motivos de oração que ainda estamos na campanha, que é o motivo, que é o tema, para que todos sejam um. Então nós vamos orar, suplicando a bênção de Deus. O primeiro motivo é pelo fortalecimento da unidade da igreja. O segundo motivo, pelo desejo intenso por santificação dos membros da igreja. Terceiro motivo, pelo aumento da nossa piedade, ou seja, o amor às coisas de Deus. Quarto motivo, para que Deus amplie a nossa visão do seu reino. Quinto motivo, para que o Senhor traga um despertar evangelístico e missionário para a igreja. E o sexto motivo, que Deus promova um avivamento em nossa igreja, com muitos batismos no Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais. Glória a Deus. Antes, nós queremos fazer uma apresentação, apresentando aqui o casal, irmão Johnny de Oliveira Gomes e a sua esposa, irmã Elineide Varela Dantas de Oliveira. Por favor, fiquem em pé. Muito bem, esse casal, eles estão desejosos de participar conosco, cultuando a Deus aqui nesta igreja Polo. Os irmãos querem dar um bem-vindo a este casal. Vamos dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito bem. Eles estavam aqui. Irmão Johnny era do meu tempo, quando eu passei aqui pela primeira vez. Aí ele deu uma saidinha, foi para uma outra igreja, ficou por lá, mas agora está retornando e está vindo aí agora com a irmã Elineide para cultuar conosco, né? Muito bem. O irmão Edmilson vai fazer o seu cadastro, irmão Johnny, irmã Elineide, organizar aí, tá certo? Para vocês continuarem trabalhando para Jesus até chegar no céu. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé. Vamos aproveitar nesta oração também. Vamos orar pelo Brasil. Hoje, 7 de setembro, né? É uma data cívica e o nosso Brasil precisa das bênçãos de Deus. Vamos orar suplicando a bênção de Deus, pedindo para que Deus oriente as autoridades para que tudo que eles façam, não é? Mesmo às vezes com um pensamento que não agrade assim a todos os brasileiros, mas Deus pode pegar alguma coisa de um pensamento ruim e transformar numa coisa boa. Não é verdade? E Deus está no comando de todas as coisas, né? Então vamos orar, suplicando a bênção de Deus. Para esta oração, eu quero convidar meu amado irmão Marcos. Marcos trabalha geralmente de noite, dificilmente ele está aqui, e hoje vai orar pelo Brasil. E aí nós vamos fazer o seguinte: as irmãs aqui do meio, essa bancada aqui do meio, vocês do meio aqui, vão orar pelo fortalecimento da unidade da igreja, tá certo? Vocês vão orar com ele. Esse é o objetivo: ora pelo Brasil e ora também pelo fortalecimento da unidade da igreja. Os irmãos aqui do meu lado esquerdo, vocês estão lá, vocês vão orar pelo desejo intenso por santificação dos membros da igreja, tá certo? Então, santificação dos membros da igreja, e ora pelo Brasil também. Os irmãos aqui do lado, desse lado do outro lado, pelo aumento da nossa piedade, ou seja, pela preocupação do amor às coisas de Deus. Ora pelo Brasil e ora para nós termos
mais apego às coisas de Deus do que às coisas deste mundo. A mocidade aqui vai orar para que Deus amplie a nossa visão, ou a visão do reino de Deus na nossa vida. Tá certo? Ampliar a nossa visão do reino de Deus. As irmãs vão orar para que o Senhor traga um despertar evangelístico e missionário para a igreja, aqui no conjunto. Despertar evangelístico e missionário para a igreja. E nós aqui estaremos orando, juntamente com o meu amado Marcos, para que Deus promova um avivamento em nossa igreja, com muitos batismos do Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais. Amém? Amém. Entenderam? Vamos orar em nome de Jesus agora. Pai do Senhor, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui nesse momento, Senhor Deus, te pedindo, Senhor Deus, te adorando, Senhor, para que tu chegues, Senhor Deus, com tuas misericórdias, Senhor Deus, para a gente, ó Pai. Pai Celestial, te apresentamos este Brasil tão grande, Senhor, tão numeroso, ó Pai Celestial. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus. Chega, Senhor Deus, com teu poder, ó Pai. Muda as ideias malignas, Senhor Deus, a respeito dessa nação, Senhor. Ó Pai Celestial, nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Deus que pode tudo, ó Pai. Ó Senhor, chega, ó Pai Celestial. Chega, Senhor Deus, porque tu és o Deus grande. Tu és o Deus que faz maravilhas, Senhor Deus. Tu abriu o mar vermelho, Senhor Deus. Oh, Senhor, para aquele povo passar, Senhor. Tu deu a liberdade, Senhor Deus, daquele povo de Israel, Senhor Deus. Hoje, ó Pai, nós comemoramos, Senhor Deus, a independência do Brasil, Senhor. Oh, Senhor, nós somos um país independente, Senhor Deus. Pai Celestial, chega com tuas providências, Senhor. Chega, Senhor Deus, com tuas maravilhas, Senhor Deus, no meio desse povo, Senhor Deus. Oh, Pai Celestial, estamos vendo, Senhor Deus, que estamos muito alheios, Senhor. Oh, Senhor, o nosso bairro precisa de evangelismo, Senhor. Nós estamos fazendo, Pai, mas multiplica, Senhor Deus, multiplica, Senhor Deus, homens e mulheres, Senhor Deus, que possam sair, ó Pai, e estar aqui, Senhor Deus, pregando o Evangelho, Senhor. Pai Celestial, que este avivamento, Senhor Deus, aconteça em todo o Brasil, Senhor. Senhor, nós pedimos também, Senhor Deus, um avivamento especial para a nossa igreja, Pai Celestial. Chega, Senhor Deus, avivando, Senhor Deus, batismo com o Espírito Santo, Pai Celestial. Oh, Senhor, que aqui, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, esta casa, ó Pai, seja, ó Pai Celestial, repleto, Senhor Deus, de gente, Senhor Deus, procurando, ó Pai, satisfazer suas vontades de seguir ao Senhor. Pai Celestial, chega com tuas promessas, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és um Deus potente, um Deus maravilhoso. Oh, Pai Celestial. Oh, Senhor Deus, aviva, Senhor Deus, aviva, Senhor Deus. Oh, Pai, nós também sabemos, Senhor Deus, que para haver um avivamento nós dependemos, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, em espírito e em verdade, te adorando, Senhor, te adorando, Senhor Deus, deixando as coisas, Senhor Deus, terrenas, ó Pai. Ó Pai Celestial, chega, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, Senhor Deus, tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelas curas, Senhor Deus, que tu tem derramado, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelos batismos do Espírito Santo que aconteceu, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela essa mocidade, Senhor Deus, que está aqui, Senhor Deus, te adorando, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos anciões,
pelas mulheres, pelos homens, Senhor Deus, que estão aqui nesta casa te adorando, ó Pai. Ó Senhor, Tu és grande, ó Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Chega, ó Pai, com Tua providência. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, temos feito uma leitura na palavra de Deus. Na carta de Paulo aos irmãos de Filipos, ou seja, aos Filipenses, capítulo de número 3. Esta carta, ela tem um propósito de Paulo, quando escreveu, era exatamente para agradecer aos irmãos filipenses por uma oferta que lhe haviam enviado, e também uma carta para que a fé dos amados irmãos ali, os filipenses, estivessem cada vez mais forte, alegres em Cristo Jesus. E Paulo inicia essa carta dizendo, no capítulo 1, versículo 1, dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aí ele diz: graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3 em diante ele diz: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo está sendo grato aos irmãos de Filipos, que numa necessidade que ele teve, os irmãos de Filipos chegaram com a providência financeira para ele. É por isso que no capítulo 4, você pode abrir aí, por isso que no capítulo 4, versículo 12, ele diz: sei estar abatido, 4:12, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí no versículo 13, ele traz um fechamento do que está dentro do coração dele. Versículo 13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, ele estava aqui agradecendo aos amados irmãos pela ajuda, mas ele estava dizendo: olha, eu já aprendi. E quem era Paulo, né? Paulo era antigamente um perseguidor de Cristo, que perseguia os irmãos, mas agora ele estava sendo perseguido, e esta carta que ele escreveu, ele estava preso. Estava preso. Mas ele diz: eu estou preso,
mas o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo não está presa. Aleluia. O que é que ele estava dizendo com isso? É que a ação da palavra de Deus estava agindo, estava abundantemente na vida dos irmãos. E aqui em Filipos. E ele pede para que os irmãos levem em consideração, porque no capítulo 1 ele faz essa referência aos amados irmãos em Filipos. Todas as vezes que ele se lembra deles, ele dá graças a Deus, porque sabe que eles estão cheios de fruto de justiça através de Cristo. E ele diz: olha, eu agradeço porque vocês contribuíram comigo, mesmo eu estando em prisão. Depois ele dá uma orientação para que os irmãos continuem perseverando no amor fraternal, na humildade, na santidade. E no capítulo 3, no capítulo 2 ainda, ele faz elogios a alguns irmãos que se destacaram. Capítulo 3, ele exorta a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. E neste capítulo aqui, no versículo de número 20 e 21, ele diz: mas a nossa cidade está onde? Está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia. E o versículo-chave desta carta é um versículo que parece que contraria a circunstância em que Paulo estava vivendo. Estava preso. Naquele tempo, as prisões não eram assim, no nível da rua, não. Eles prendiam os irmãos, os presos, às vezes num calabouço. Então, existia um nível, existia um outro local mais embaixo, e num terceiro piso, lá embaixo, onde não tinha janela, não tinha um local para entrar sol, só no teto, um buraco onde eles passavam, aqueles presos, eles ficavam lá até serem julgados. E dependendo do tempo de julgamento, alguns até morriam lá dentro mesmo, porque demoravam muito. Outros, às vezes, quando saía o julgamento, saíam de lá para ser, algumas vezes, mortos, enforcados. Então, Paulo estava lá, naquela masmorra, naquele lugar, naquela dificuldade. Mas no versículo 4 do capítulo 4, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. E aí ele diz: outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo, ele já tinha a certeza de que iria partir, de que iria ser morto. Mas aquilo que ele tinha passado, as dificuldades, as tribulações, não é? As surras que ele levou, o que ele passou pelo Evangelho, para ele era uma alegria. Por quê? Porque ele disse assim: olha, tudo aquilo que eu tinha antes, eu considero como esterco. Considero como nada.
Por quê? Porque agora eu tenho algo espiritual na minha vida que me faz regozijar, me dá alegria, me dá confiança, porque a minha cidade não é aqui, a minha cidade está nos céus. Aleluia. Então, neste livro nós encontramos Paulo falando sobre a alegria no sofrimento. No sofrimento pelo amor a Cristo Jesus. Ele diz também e fala sobre a alegria em servir. Ele tinha prazer em servir aos irmãos. Ele fala também da alegria em acreditar em Deus, em crer em Jesus. E ele dizia, quando a gente lê em alguns versículos aqui dessa carta, ele dizia assim: olha, eu perdi tudo aqui nesta terra, porque eu desejo conhecer o meu Jesus. E quando ele diz isso, parece que passa na mente dele o que ele ouviu de Jesus, a própria voz de Jesus, quando diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, quem és? Ele disse: eu sou quem? Jesus, a quem tu persegues. Então Paulo, a partir daquele momento, aleluia, Deus transformou a vida dele para ele compreender, porque ele era zeloso. Paulo era zeloso com a lei, e ele fazia tudo aquilo achando que estava certo. Inclusive, ele foi um dos que consentiu a morte de Estevão. Ele viu Estevão morrer. Viu Estevão morrer. Ele entrou dentro das casas com autoridade para arrancar os irmãos dos cultos, das orações. E ele dizia: esse zelo eu tive, só que eu não compreendia, não entendia o mistério do Evangelho, mas agora eu entendo. E tudo que eu passei, tudo que eu estou passando, mesmo preso, eu ainda estou alegre, porque a minha cidade é os céus, está nos céus. E ele diz: e é para lá que eu vou. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter esta mesma certeza, esta mesma segurança que Paulo tinha, de estar, aleluia, confiante, crendo, aleluia, com toda a alegria, servindo a Deus, mesmo na prisão. Mas ele estava, aleluia, mandando ali Timóteo dizer aos amados irmãos Filipos: olha, vai lá e avisa para eles, eu estou passando tudo isso, mas entrega essa carta, diz a ele que eu estou, digam para eles que eu estou alegre. Essas perseguições, isso que eu estou passando, aleluia, não chega, não vai apagar aquilo que Deus acendeu dentro do meu coração, a certeza de morar nos céus. Eu quero ler um versículo que está lá na carta aos Efésios, capítulo 2, também uma carta escrita por Paulo, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz: e nos ressuscitou juntamente com ele. Olha que coisa maravilhosa, Paulo dizendo para os amados irmãos aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, ele nos ressuscitou juntamente com ele. Por que ele fala que ele nos ressuscitou juntamente com ele? Porque estávamos mortos nos nossos pecados, para Deus estávamos perdidos, mas através de Cristo nós somos ressuscitados espiritualmente. E diz aqui: e nos fez assentar, aonde?
nos lugares celestiais. Glória a Deus. Em Cristo Jesus. Aí ele diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo está dizendo, está mostrando aqui o privilégio de ter Cristo como sua segurança, de ter Cristo na sua vida. Aleluia. E no versículo 19, aleluia, no versículo 19 do mesmo capítulo de Efésios, capítulo 2, diz assim, assim que já não sois estrangeiros, aleluia. Aí ele fala agora em relação ao céu, a cidade do céu, lá onde nós vamos morar. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluia. E tem muita gente que participa de uma igreja, participa de uma denominação, mas participa porque parece que é bonito, acha interessante, acha os conjuntos. Não, você não deve participar, aleluia, por essas coisas aqui não. Você tem que participar, aleluia, sabendo que você é cidadão dos céus. Aleluia. E que este mesmo Deus que falou com Abraão, que falava com Adão, que tinha prazer em falar com Adão toda tardezinha, é o mesmo Deus que está presente na nossa vida pelo seu Espírito. Mora dentro de mim, mora dentro de você. Aleluia. E fala conosco. Não é um Deus que não ouve. Não é um Deus que não anda, não é um Deus que não fala, não. O nosso Deus, Ele escuta, Ele fala, Ele continua transformando as vidas, Ele continua transformando aí os Saulos perseguidores da vida, Ele continua salvando, batizando com o Espírito Santo, nos fortalecendo para ir morar no céu, e nós temos a certeza de que um dia Ele vem nos buscar para morarmos nessa cidade. Aleluia. Por isso que Ele disse para os discípulos lá, no livro, no Evangelho de São João, capítulo 14, que os irmãos sabem quase que decorado. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Ele está dizendo, vocês não creem em Deus? Aí ele diz, creia também em mim. Crede também em mim. Aí ele diz, na casa de quem? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Os discípulos não entenderam, nem compreenderam logo assim, porque estavam perturbados, mas Jesus estava orientando, olha, fiquem tranquilos. E tem mais uma coisa, eu tenho que ir, mas estará sendo enviado da parte do Pai o outro Consolador, que vai ficar no meio de vocês, dentro de vocês. Glória a Deus, o Espírito da verdade. Então, no Colossenses, na carta aos Colossenses, também Paulo escrevendo aos amados irmãos, em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3, nós encontramos um versículo também interessante. Tudo isso era Paulo incentivando, dando palavra de incentivo para os irmãos. Ele diz, portanto, se já ressuscitastes com quem? Com Cristo. Aí ele diz, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Aleluia, glória a Deus. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus, em Deus. Ou seja, nós temos a proteção de Deus. Por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo, que me deu a salvação, que nos fez ressuscitar, nos trouxe a vida eterna, a segurança de salvação que nós não tínhamos. Então, aleluia, ele diz: se vocês já ressuscitaram, não busque as coisas terrenas. Tem gente que se apega tanto às coisas terrenas que se esquecem das coisas espirituais, né? Das coisas espirituais. O próprio Jesus foi quem disse: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E o que mais? E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! É privilégio do céu ser um cristão autêntico, servindo a Deus com alegria. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós temos aflições, passamos por dificuldades. E às vezes sou eu que crio a dificuldade para mim mesmo. Você sabia disso? Às vezes sou eu que crio a dificuldade para mim mesmo. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho cuidado. Por isso que a gente tem que estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! E eu sempre tenho falado aqui para os irmãos sobre detalhes. A nossa vida é cheia de detalhes. E Deus se preocupa com esses detalhes. Ele se preocupa com a alimentação dos passarinhos, dos animais. Quanto mais aquele a quem ele fez semelhante a ele. Eu e você fomos feitos semelhantes a Deus, criados por ele com todo carinho. Glória seja dada ao nome de Jesus. E lá em Tito escrevendo no capítulo 2, versículo 13 e 14, a gente encontra Tito, aleluia, trazendo, aleluia, uma palavra maravilhosa. Tito 2, capítulo 2, versículo 13 e 14 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si, olha quem você é, um povo especial, zeloso de boas obras. Este é o nível da igreja de Jesus. Povo escolhido, povo especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, Paulo aqui está mostrando, olhem para a cidade que está nos céus. E quando ele fala de cidade nos céus, não é esse céu que a gente está vendo aqui não. Aleluia. Esse céu onde os pássaros voam. Também não é esse céu do firmamento, onde estão os planetas. Paulo está se referindo, aleluia, ao terceiro céu, podemos dizer assim, ao paraíso, aonde ele teve a oportunidade de chegar lá e ver coisas inefáveis, que os ouvidos não podem ouvir, não compreendem. Paulo disse: eu estive lá, e é para lá que eu vou, ao paraíso. Louvado seja Deus, aonde estão ali os santos, que já partiram, glória a Deus, e olha, que eles estão num paraíso, ninguém entrou lá, no céu ainda não, eles estão no paraíso, aguardando quem? Aguardando eu e você. Olha que coisa maravilhosa, eles estão aguardando,
nós que iremos para lá, nós que iremos nos encontrar. Quando é que vai acontecer isso? No arrebatamento da igreja, quando nós seremos transformados num abrir e fechar dos olhos. Piscou, pronto, já há uma transformação, vai ser uma transformação radical. Receberemos um corpo, glória a Deus, semelhante ao de Jesus. E nesse corpo semelhante ao de Jesus, nós vamos, juntamente com aqueles que vão ressuscitar, também com um corpo glorioso, nós vamos ao encontro de Jesus. Aonde? No paraíso? Tenha calma, não é no paraíso ainda. Nós vamos nos encontrar com Ele aonde? Nos ares. Vamos entrar todo mundo junto. Imagine a grande multidão de salvos cantando, adorando, todo mundo chegando. Chegamos. A nossa redenção. Aleluia, o nosso corpo corruptível ficou na terra e agora estamos com um corpo incorruptível, que não vai mais sofrer, aleluia, mas agora um corpo para a eternidade, glória a Deus. E lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 33, aleluia, nós encontramos algo interessante. Olha, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, e os versículos 48 e 50 depois, nós vamos ler. Diz assim: não vos enganeis. Aí ele dá aqui um alerta. Irmãos, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Eu creio que agora o versículo 48 diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, o que é que ele estava lembrando aqui? Que os irmãos tivessem cuidado, para que aquilo que a gente tem de bom e serve para a glória de Deus, a gente conserve. Porque as más conversações corrompem os bons costumes, e nós precisamos, aleluia, como zelosos, um povo zeloso está servindo a Deus para a glória de Deus. E ele diz: você não vai chegar no céu com essa carne, com esse corpo. Você vai chegar no céu com um corpo incorruptível. Aleluia! E na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, João escreve assim: amados, agora somos filhos de Deus. Filho de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Agora somos filhos de Deus. E ele diz: e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Eu já contei para vocês aqui, vou só repetir, porque todo crente, quando chegar no céu, o maior desejo é de conhecer quem? Jesus, o meu Salvador. Quero falar com Jesus. Não é verdade? Ter a oportunidade de falar com Ele. E a gente... quem foi que já viu Jesus aqui? Levanta a mão, só para me ver. Ninguém viu Jesus. Os discípulos viram, não é? E Jesus, no tempo que ele andava aqui na terra,
Ele não era uma pessoa assim, um homem bem alto, de olhos azuis, né? Bem forte. Não, era uma pessoa comum. É tanto que quando Judas foi trair ele, os soldados chegaram e disseram, quem é ele? Ele disse, fica aí que eu vou fazer o seguinte, que eu vou dar um beijo nele, e quando eu beijar, é esse. Zaqueu queria conhecer que era Jesus. Jesus andava com a multidão no meio dos discípulos, era parecido com os discípulos. Aleluia. E Isaías 53 está dizendo lá que era sem aparência. Não tinha aparência. Mas era Deus andando no meio do povo, curando. Olha que teve alguns irmãos de Jesus que nem acreditaram nele logo. Nem acreditaram. Mas era Jesus ali, no meio do povo, da multidão, salvando, curando, libertando, fazendo maravilhas. Aleluia. Só que os judeus esperavam quem? Um rei. O rei nasce aonde? Num palácio. Onde foi que Jesus nasceu? Numa manjedoura. Aí decepcionaram-se. Ficaram decepcionados. Não, esse não é ele não. É tanto que até hoje, se você chegar em Israel, tem muitos, a maioria dos judeus, eles não acreditam em Jesus. Quem é Jesus? Ele diz, não, Jesus é Jeremias. Foi como um Jeremias aí, um profeta qualquer. Foi como Isaías, foi como... Eles não acreditam. Mas um dia eles vão acreditar. Aleluia. Pastor, por que eles vão acreditar? Porque existe uma promessa que Deus fez a Abraão. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele disse, eu vou abençoar essa nação. Pronto. E um dia, Israel vai se ver numa situação difícil, porque eles não entenderam, não compreenderam. É tanto que como eles não compreenderam, nem receberam, não receberam, aí Jesus disse, aí João diz, a todos quantos receberam, pronto, entra a gente agora, glória a Deus, a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nos tornamos agora o Israel espiritual, glória a Deus. Mas eles vão se aperrear, as nações, diz a palavra de Deus, que vão todas ficarem para acabar com Israel. Até agora eles lutam para acabar, não conseguem não. Mas um dia Israel vai ficar ali entrincheirados, vai ficar numa situação difícil, as nações para acabar com eles. Aí o que é que eles vão fazer? Vão clamar, Deus, manda um Redentor para nós, tem misericórdia de nós. Aí sabe quem é que vai aparecer? Jesus. Com quem? Com eu e você. Aleluia. E vai dar vitória, aleluia, a Israel. Aí eles vão compreender. E aí a Bíblia diz, eles vão ver aqueles que eles transpassaram, aqueles que eles crucificaram, eles vão olhar e dizer, aquele que foi crucificado, aquele que estava na lei, aquele que os profetas falaram, João viu, Pedro, aleluia, glória a Deus. E aí eles vão entender e compreender, glória a Deus, que Jesus é o verdadeiro Deus. Muito bem. Então, meus amados irmãos, o céu é um lugar real. O céu é um lugar real. Ouvir a voz de Jesus é algo maravilhoso. E eu até me esqueci de contar aqui o que eu disse que já tinha falado uma vez, para a gente terminar. Olha, o irmão que foi, Deus deu uma revelação para ele, ele disse que quando ele estava próximo, ele sofreu um acidente, eu já falei, ele sofreu um acidente, passou 20 dias na UTI e em coma, mas ele disse que Deus mostrou para ele coisas interessantes. E quando ele estava próximo a voltar ao corpo dele, o espírito dele voltar ao corpo,
ele disse que ouviu uma voz. Aleluia. Um anjo estava ao lado dele e ele disse assim: olha, irmão, o senhor vai voltar. Falou o nome dele: você vai voltar. Aí ele disse: não, eu não quero voltar não, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Ele disse: não, mas é porque lá na terra precisam dessa revelação. Aí ele disse que começou a observar, havia uma nuvem que foi se aproximando dele. E quando chegou perto dele, aquela nuvem, ele disse que ouviu uma voz. Uma voz que disse assim, o nome dele era Caetano, disse: Caetano. Ele disse: pastor, quando eu ouvi aquela voz dentro de mim, rapaz, entrou assim uma alegria tão grande que eu não consegui ficar parado. Eu fiquei pulando. Ele disse: Caetano, você precisa voltar. Eu disse: não, eu quero ficar aqui. E todas as vezes que ele contava essa história para mim, porque eu pedi para ele contar 2 vezes a mesma história, até para me ver se ele estava equilibrado, né? E aquilo que ele estava contando. Ele disse: pastor, olha, eu parei, fiquei assim, porque aquela voz entrou dentro da minha mente assim, e me deu uma coisa que nunca senti na minha vida. Preencheu uma alegria, uma coisa assim de que eu não poderia ficar parado. E aí, nessa hora que ele contava para mim, ele começava a chorar. Ele parava e começava a chorar. Chorava um pouquinho, aí dizia: pastor, eu tenho para mim que aquela voz era a voz de Jesus. Porque ele ouvia a voz de um anjo que estava ao lado dele, mas não sentia nada de diferente. Mas ele disse: para mim, aquela voz penetrou dentro do meu coração, da minha mente, e houve algo sobrenatural. Então, o céu é um lugar. Existe o céu. Muita gente aí não acredita. Diz: não, diz o céu é aqui. Se o céu fosse aqui, quer dizer que só quem vivia no céu eram ricos. E quem vive aí em situação difícil, lutando pela vida, aí vive no inferno, é? Não. Existe o céu e existe o inferno. Viu? O céu é um lugar que a gente não tem condição de descrever. E eu já disse aqui na Santa Ceia, falei, não é? A gente, qual é o metal mais precioso aqui? É o ouro. Aí diz lá em Apocalipse que as ruas são de quê? De ouro e cristal. Quer dizer que a gente vai pisar. Nós vamos pisar em ouro e cristal. Os muros de puro jaspe. Esta explicação, estas palavras, é para que nós entendamos como é glorioso. Mas lá no céu não vai ter ouro, não. Não é verdade? Não existe nada aqui da terra que tem lá no céu, não. Por quê? Porque lá tudo é espiritual, é celestial. Você imagine se Jesus tivesse vindo do céu, como ele estava lá no céu. A gente não ia entender, não. A gente não ia compreender, não. Mas o que foi que ele fez? Deixou a sua glória, se humilhou, se tornou um homem, para que na minha estatura, na sua compreensão, ele passasse um pouco da glória que você vai receber lá no céu. Glória seja dada ao nome de Jesus. O céu é um lugar espaçoso. O irmão também me disse que quando chegou assim, um anjo disse: olha para esse lado de cá. Aí quando ele olhou assim, não estava mais aonde ele estava, já era um local bonito e uma multidão de gente. Todo mundo olhando para uma porta assim. Todo mundo olhando para uma porta. Aí o anjo disse: fale com alguém aí, dê a paz do Senhor para alguém. Aí disse: não, mas eu não conheço ninguém aqui. Disse: mas se aproxime. Ele disse que umas vestes meio esverdeadas, bonitas, uma coisa linda, aquela multidão. Ele disse: pastor,
eu olhava assim, não via o final de gente, era gente, gente, gente. Aí ele se aproximou perto daquele homem, de uma pessoa ali, e disse: a paz do Senhor. Na hora que ele disse a paz do Senhor, aquela multidão respondeu igual, cada um igual, a paz do Senhor. Era como fosse como diz a palavra de Deus, como um som de muitas águas. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos para lá, nós vamos para lá, nós vamos para lá. Glória a Deus. Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. Olha que visão, a visão que João teve, aleluia, na ilha de Patmos, aleluia. Mas, pastor, e aí quando a gente chegar no céu, aí a gente vai ficar parado assim, só olhando para Jesus? Não. A Bíblia diz que lá no céu os anjos estão constantemente servindo a Deus, a serviço lá. E o maior serviço é de dar glória a Deus. Aleluia. A gente aqui na terra fica satisfeito quando a gente é beneficiado por alguém. Um presente que a gente recebe. Um presente que a gente recebe. Ou uma situação que a gente estava necessitado e alguém chegou e estendeu a mão para a gente. A gente esquece daquela pessoa? Nunca mais. Meu pai tinha um local no mercado, e uma vez um irmão foi lá falar com o papai. O papai vendia carne, vendia outras coisas. E aí ele foi lá, quando chegou lá, falou com o papai: o senhor poderia me vender aí uma carne, só que não estou com dinheiro aqui. O papai disse: pois não, pode levar. Olha, esse irmão nunca mais esqueceu. Todas as vezes que ele chegava para mim e dizia, apertava minha mão, evangelista José Lúcio, que partiu para a eternidade, ele dizia: nunca me esqueci do que o seu pai fez por mim. Uma vez eu estava sem dinheiro, numa dificuldade, e eu cheguei para ele, perguntei se ele podia me vender e depois eu pagaria. Seu pai me atendeu. Eu sou grato. Quando eu olho para você, me lembro do seu pai. Agora, imagine você chegando no céu e se lembrando do que Jesus fez por você na cruz do Calvário, do amor de Deus para com você. Ninguém vai procurar Adão nem Abraão, não. Eu quero ver Jesus. Cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Só que quando a gente chega lá, a nossa mente é uma mente totalmente diferente dessa, não é verdade? É uma outra compreensão. Ninguém vai precisar: ei, cadê Jesus? Jesus está por aí? Não existe isso, não. A gente já vai estar num corpo celestial, num corpo glorioso, incorruptível, que a gente vai conhecer. Eita, lá está Jesus, vamos abraçar. E a Bíblia diz que ele vai servir uma santa ceia. Ele é quem vai servir. Ele diz aqui que na última Santa Ceia, ele diz: eu vou participar com vocês dessa, mas até a gente participar a outra lá no céu. Já imaginou quanta gente participando dessa Santa Ceia lá no céu? É para lá, é para essa cidade que eu e você estamos caminhando. Glória a Deus. E lá no céu, o que é que vai acontecer lá no céu? Que bênçãos nós vamos receber lá no céu? Primeiro, santidade perfeita. Santidade perfeita. Tudo é perfeito lá. No céu não existe tentação e nem pecado.
Lá os santos desfrutarão para sempre de santidade e pureza, pois receberão corpos gloriosos incorruptíveis e não poderão mais pecar. Outra coisa, o que é que a gente vai receber? Plenitude de conhecimento. Meu Deus! Para entender aquelas coisas que a gente não compreendia. Deuteronômio 29, 29. Está escrito lá que tem coisa que, se você não entende, tenha calma, você vai entender quando chegar lá no céu. As reveladas são para a gente aqui, mas as outras a gente só vai compreender quando chegar no céu. Pois bem, lá no céu, quando a gente chegar, nós vamos ter plenitude de conhecimento. Plenitude de conhecimento. Vamos saber de tudo. Glória seja dada ao nome de Jesus. É um conhecimento perfeito. Outra coisa, estaremos lá em descanso. Nós não vamos ter que se preocupar, vamos se alimentar, vamos comer isso, não sei o quê. Carro, para que carro? Não vai ser negócio de carro, não. O corpo glorioso de Jesus, era Jesus estar aqui, de repente estava lá os irmãos, lá vai os discípulos no caminho de Emaús, aí daqui a pouco Jesus estava perto ali, começaram a conversar. Olha como Jesus era bem, não tinha aparência nenhuma, porque eles nem compreenderam, nem conheceram Jesus conversando com eles. Mas lá no céu, aleluia, em contraste com a vida presente, no céu não haverá necessidade de corrermos de um lado para o outro, na luta pela sobrevivência. Estaremos para sempre livres de fadiga, cansaço e dores. É por isso que se você pudesse ir lá, ou então a gente ligasse, pudesse ligar, liga aí, irmão William, liga aí para o pastor Raimundo João de Santana, irmão William, liga aí, Marlon, se for o pastor Raimundo de Santana, conversa aí, pergunta se ele quer voltar aqui para a terra. Lugar de delícias. Corpo não sente cansaço, não sente fadiga. Aqui a gente sente. Por isso que Paulo diz, a nossa cidade está nos céus. Aleluia, glória a Deus. A nossa cidade é alegria permanente. Não vai ter tristeza não. Nem mesmo o maior prazer experimentado neste mundo poderia ser comparado com o gozo que desfrutaremos no céu. O céu é um lugar de gozo e de alegria permanente. Agora, a última coisa, um lugar de comunhão. Comunhão com Cristo. E eu e você, nós sabemos que nós somos herdeiros, co-herdeiros de quê? Co-herdeiro de quê? Nós somos co-herdeiros de tudo quanto Jesus tem e é. Já pensou? Nós somos co-herdeiros, ou seja, somos participantes da herança de Jesus também. É um privilégio ou não é? É um privilégio. Fiquemos em pé. Aí vou finalizar com este versículo que está lá em Romanos 13, 11. Coloca aí no telão. Romanos 13, 11. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: e digo isto, conhecendo o tempo. Olha, Paulo estava conhecendo o tempo. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Tem gente dormindo aqui? Não, é dormindo espiritualmente. Despertarmos no sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. A cada dia que passa, nós nos aproximamos da nossa salvação. Aleluia. Por isso, meus amados irmãos, não se conforme com este mundo, com esse sistema. Isso vai passar, isso vai ficar. Agora você que vai receber um corpo glorioso semelhante ao de Jesus, uma cidade espiritual, celestial, está nos aguardando. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes
e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que este trabalho não é em vão e tem uma recompensa, e a recompensa vem do nosso Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos para casa, nos lembrando que somos cidadãos dos céus. Estamos aqui lutando para chegar no céu e vamos chegar. Agora, para isso, precisamos estar atento a tudo que está acontecendo. E o crente, eu e você, estamos com a palavra na nossa frente. Guardemos, aleluia, como diz a palavra, o bom depósito. Guarde. Não entristeça o Espírito de Deus, pelo qual nós estamos selados, mas façamos a obra com prazer, com alegria, em nome de Jesus. O irmão Jordão avisa que sábado à tarde haverá evangelização em toda a igreja, e à noite, grande cruzada evangelística no pátio da feira, todos estão convidados. Exatamente, sábado estaremos aí, em nome de Jesus. Bom, irmão Flaviano está aqui? Irmão Flaviano está aqui, não? Tá não, né? Pois é, irmão Flaviano está completando ano hoje. Vamos orar por ela, pedindo a misericórdia de Deus. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia. E aí eu perguntei ao irmão que Deus deu a revelação. Eu digo, me diga uma coisa, lá existe sol? Ele disse, não. Digo, e como é que clareia? Ele disse, pastor, é uma claridade boa, uma coisa assim, que eu não sei, não tem sol não. Eu disse, e o clima? Ele disse, clima eu nunca senti na terra, o clima que existe lá. É frio? Ele disse, não. É quente? Ele disse, não. Eu disse, como é? Eu disse, um clima bom, eu não sei nem explicar. Pois nós vamos para lá, viu? Vamos para lá. Glória a Deus. Nós vamos para lá. Quero convidar o meu amado irmão Haroldo para fazer esta oração, em nome de Jesus. E vocês e nós que vamos morar no céu, vamos sair aqui de cabeça levantada, viu? Aleluia. Pois é, já avisamos a cruzada. Já, estaremos aqui sábado em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, amados. Amém? Vamos orar. Pai Santo maravilhoso que está aí nos céus. Obrigado por esse momento que nós passamos aqui na Tua presença. Por essa palavra tão maravilhosa. Aleluia, que veio ungida do céu. E assim, meu Deus, aumentando a nossa fé. E que nossa vigilância seja a nossa eterna segurança e a esperança de ser arrebatada ainda hoje, Senhor da glória. Muito obrigado por todas as coisas. Não importa a tribulação, não importa o desprezo, não importa a indiferença. O que importa é que nós temos que perdoar, orar e amar e esperar a Tua vinda, que pode ser hoje, meu Deus. Nos pede para nossas casas, com Teu amor, com Tua proteção, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. A igreja diz, aleluia. Curva sua cabeça e receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém.